Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus, o nosso eterno Criador. Meus queridos, uma das perguntas que muitos evangélicos, não digo estudantes da Bíblia não, mas uma das perguntas que muitos evangélicos fazem é: qual é a evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Eu já vi muitos professores adventistas ensinando sobre o assunto. Já vi pastores presbiterianos. Já vi muitos preteristas, futuristas. Já vi muitos pré-milenistas, milenista, amilenista, pós-milenistas. Já vi muitos livres pensadores também falando sobre o assunto. Eu vou colocar aqui a minha opinião. Mas não pense você que eu estou aqui taxando como uma coisa definitiva. É a minha opinião, biblicamente falando, na visão do Evangelho Eterno. Claro que você pode discordar da minha opinião, mas isso não quer dizer que as outras visões estão corretas ou estão erradas. O Espírito Santo, quando ele veio ali em Atos 2, segundo a Bíblia, foi para quê? Jesus disse, antes de Jesus voltar para a eternidade como Criador, que ele não podia voltar para a eternidade como Jesus de Nazaré e nem como Cristo ressuscitado. Ele teria que, até certa altura na nuvem, não é? Ele tomar a sua posição de origem antes dele vir na terra, que era o Deus que se fez carne e habitou entre os homens. Uma das ordens de Jesus foi: vocês ficam em Jerusalém, vocês quem? Os discípulos. Até, o verbo até não é limite, espaço, tempo. Ficar em Jerusalém até o momento que eles fossem, não é? Revestido. Não era vestido, era re. Então, se é revestido, eles já tinham o Espírito Santo. Só que o revestimento, quando você vai revestir uma casa no piso, revestir é o quê? Não é colocar o piso sobre piso ou piso sobre o contrapiso? Quer dizer duplo ou duas vezes. Revestido é se vestir duas vezes. Você está sem a camisa, só está na pele. Aí você fala, eu vou colocar uma camisa. Então você vai vestir uma camisa. Se você for colocar uma camisa por cima da outra, você não pode falar que vai vestir uma camisa. Você vai se revestir. Ou seja, você vai colocar duas camisas. Você está com uma calça e você vai colocar outra por cima. Aqui na minha região tem muito café. E os catadores de café, principalmente as mulheres, gostam de colocar duas calças, não é? Porque é muito frio, né? Para livrar de algum inseto, talvez cobra. Então elas colocam uma calça por cima da outra. Aí elas se revestem. Elas vão se revestir. Ou seja, coloca uma calça por cima da outra. Então, quando Jesus diz ficar em Jerusalém até, espaço, tempo, limite, o verbo até, ou seja, eles tinham que ficar em Jerusalém até o momento que fossem revestidos. Jesus diz, ficar em Jerusalém até que lá do alto vocês sejam revestidos com o Espírito Santo, não é? De Deus. Então, o Espírito Santo, ele não atuou só após o Pentecoste. O Espírito Santo ali, ele iria descer para capacitar os discípulos para uma outra coisa. E qual era a outra coisa? Jesus falou, a partir do momento que acontecer isso, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém,
na Judéia, na Galiléia e até os confins da terra. Quando Jesus disse os confins da terra, ele estava falando de qual terra? A terra do mundo habitado na época. Aí Paulo confirma isso. Lá em Colossenses 1:23, Romanos 10, 17 e 18 e ali em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6. Aí, você pergunta, qual a evidência de que uma pessoa tem o Espírito Santo? Se você fosse pegar a evidência de Atos 2, você não estaria capacitado com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você não fala outra língua se não fazer uma faculdade. Você não fala outra língua se não fizer um cursinho de inglês, francês, espanhol, não é? Português. Você não fala, a não ser que você faça um curso. Ou quem sabe alguém é autodidata, né? Aprende sozinho. Agora, a evidência naquela época, no primeiro século, de que alguém seria revestido com o Espírito Santo, era para falar em outras línguas, para falar do Evangelho para outras nações, sem passar por uma faculdade. Naquela época era assim. Aí você diz, então, eu não falo inglês, eu não falo francês, eu não falo alemão, eu não falo espanhol, então eu não tenho a capacidade do Espírito Santo sobre mim. Depende. Se você enxergar o Espírito Santo só de um ângulo, você tem razão. Mas o Espírito Santo de Deus não é só de um ângulo que você tem que enxergar ele. E não, Alberto? Não. Por quê? Abra sua Bíblia no Salmo 51 e o versículo 11. Aqui, Davi, após o seu pecado com a Batseba, que era a mulher do soldado Urias, que Davi mandou o seu comandante colocar o Urias na linha de frente, porque toda estratégia de guerra tem a linha de frente, não é? A retaguarda e a linha de suprimento. Quem foi do exército, quem participou, né, de infantaria sabe disso. Né? Então tem linha de frente, infantaria e a retaguarda e a linha de suprimento. Então a linha de frente é todos aqueles soldados que vão encarar a guerra logo de cara. É estratégia de guerra. E Davi orientou o seu comandante para colocar Urias logo na linha de frente. Ou seja, Davi queria com Urias. Porque Davi estava de olho na mulher de Urias, a Batseba. Aí o que aconteceu? Davi armou a cilada. Aconteceu realmente do jeito que ele imaginou, que ele montou a estratégia. Aí ele foi lá, pegou a mulher de Urias. E a mulher de Urias já estava grávida de Davi. O primeiro filho morreu. O segundo surgiu Salomão. Mas Davi, ele tinha uma qualidade. Ele tinha uma coisa dentro dele que ele não queria perder. Ele não queria e não podia. E o que era? Eu vou ler para você. Salmo 51, versículo 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ele está falando do espírito dele, porque é minúsculo. Agora presta atenção no versículo 11. O versículo 10
ele fala do espírito reto, mas é o espírito dele. Porque tem espírito do ser humano e o espírito de Deus. Que um é com E minúsculo e o outro é com E maiúsculo. Então, no versículo 10, ele fala: cria em mim e renova em mim um espírito reto. Ele sentiu que ele precisava ser um ser humano melhor, porque ele armou a estratégia para matar o cara, e o cara morreu. Agora o versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então Davi tinha o Espírito Santo nele, mas foi capaz de cometer eu não vou usar o verbo aqui, porque o YouTube é muito sensível, mas ele cometeu um isso aí. Então, queridos, o Espírito Santo, ele tem várias ramificações. Sabe aquele problema que você enfrenta com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com a sua família, com a sua filha, e você não abre mão do seu lar? Você não abre mão de você viver junto com a sua família? Você é massacrado, você é chamado de bobo, você é chamado de besta, você é chamado de otário, você é chamado de... você é chamado de um monte de coisa, só que você não abre mão disso. Você fala assim: eu vou pagar o preço, não o preço de Jesus, mas eu não abro mão da minha casa. A minha mulher ou meu marido pode me chamar de qualquer coisa, tudo na vida pode me chamar, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Ah, você perguntou aí, né? Eu quase que ouvi você falando assim: e o que o Espírito Santo tem a ver com isso? Eu vou te mostrar. Abre a sua Bíblia no capítulo 11 de Isaías. Abre aí. Olha os caminhos que o Espírito Santo de Deus, ele não é que ele se divide, mas ele tem várias ramificações. Assim como o seu corpo tem várias veias no braço, na perna, no tórax, em todo o corpo, na cabeça. O sangue só vem de um lugar, o coração. Bombeia para todo o seu corpo. O Espírito Santo, que ele está aqui, ele comanda o seu corpo todinho espiritual, nesse sentido aqui, ó. Capítulo 11 de Isaías. Olha como que a Bíblia é linda. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele. Estava falando da profecia sobre o Jesus que viria, o Messias. Olha como que o Espírito Santo, dentro de um ser humano que aceita o Espírito Santo, que controle ele, olha as várias veias, os vários caminhos que o Espírito Santo, ele consegue penetrar, ou ele consegue andar, ele consegue se deslocar na sua vida. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o de temor ao Senhor. Essa luta, essa prova que você passa aí, mas que você está sempre resistindo, sabe qual é o Espírito de Deus que está atuando na sua vida? É o Espírito Santo, mas ele está se dividindo em várias vertentes. É o Espírito da sabedoria. Você é tão inteligente dentro da sua casa, dentro do seu emprego, dentro da sua família, que o Espírito de sabedoria, ele tomou conta de você.
Mas poderia o Espírito Santo de Deus estar atuando como inteligência. Ele pode também atuar como conselho. Ele pode também atuar como fortaleza. Assim como também o espírito de conhecimento e também do temor ao Senhor. Então, Davi já tinha o Espírito Santo de Deus dentro dele. Só que ele não mentalizou que ele poderia se dar bem como rei de Israel. Tanto que o profeta Natan falou assim: rapaz, você é rei de Israel, você poderia ter as mulheres que você quisesse do seu lado. Você não precisava ter cometido esse sacrilégio. Aí Davi conta uma experiência como se fosse outra pessoa. A experiência da ovelhinha, que o cara só tinha uma. E quando chegou visita em casa, o rei mandou buscar lá na casa do seu servo a única ovelhinha que ele tinha. Davi: não, esse cara vai ter que morrer, eu não aceito isso. Aí Natan: pois é, esse cara é você, esse sujeito é você. Aí ele caiu na real. Então, queridos, aprenda uma coisa: o Espírito Santo de Deus, ele se divide em várias vertentes. Várias. Se tem uma coisa que você não pode abrir mão, é do Espírito Santo de Deus dentro de você, mas é preciso você entender que esse Espírito Santo, ele vai atuar em várias áreas. Lá no cenáculo em Jerusalém, ele veio com o intuito de capacitar os discípulos para falar em outras línguas. Mas o Espírito Santo de Deus, ele já existia. Mesmo no Velho Testamento. O que Isaías 61, ele disse aqui, ó: o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abrir a prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Essa profecia aqui é uma profecia que ela estava relacionada à chegada do Messias Redentor para restaurar o povo. Então esse Espírito do Senhor estava sobre o Jesus. E a capacitação era para quê? Olha para que o Espírito Santo estava sobre Jesus. Primeiro, para ungir e pregar as boas novas aos pobres. Segundo, restaurar os contritos de coração. Terceiro, proclamar liberdade aos cativos. Quarto, abrir a prisão de quem estava preso. Quinto, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus e consolar. Sétimo, a todos os que estavam tristes. E ordenar acerca dos tristes de Sião que lhe des ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Irmão Cláudio Mendes, irmãos do Evangelho Eterno, não fique triste não. Sabe por que nós somos açoitados, criticados de todos os lados? Porque nós estamos selados, nós estamos, não é, capacitados pelo Espírito Santo para fazer o que nós estamos fazendo. Se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, nós não teríamos coragem nem de confrontar os futuristas. Imagine abrir um canal aqui nas redes sociais. Você entendeu, querido? O que foi
o Espírito Santo e o que é o Espírito Santo? Deu para você entender? Você está sendo afrontado, confrontado, açoitado. Esquenta a cabeça não. Esquenta a cabeça não. Maior é aquele que está aqui, ó. Que está em nós, nos capacitando para qualquer situação. Se eu não tivesse o Espírito, o próprio Criador dentro de mim, sabe onde que eu estava? É porque eu não conto na rede social, porque não pode. Eu já tinha, ó, tirado a minha própria... É tanta coisa, querido, que a gente vai acabando descobrindo, não é? Tem pessoas que acham que a gente é besta, que a gente é bobo, que a gente não sabe das coisas. Mas quando eu estava no sistema religioso, foi o único que eu considerei muito, mas já faleceu. Um pastor. Pastor, que por sinal é avô da minha mulher. Ele já morreu. Ele nas reuniões de obreiro, ele falava uma coisa, a única coisa que eu guardei e guardo. Ele falava assim, olha, tem momentos na nossa vida que a gente vai ter que se fazer de mudo, de surdo, de cego. E eu guardei isso, e é verdade. Se a gente for pegar tudo ao pé da letra, depois que a gente descobre certas coisas, a gente nem estaria aqui, queridos. E pasme você, são pessoas que estão do seu lado, querido. Pessoas que convivem com você. Pessoas, não é longe de você não, pessoas que estão aí, ó. Mas nós não somos besta não, nem somos bobo. A gente só se faz de cego. A gente só se faz de surdo. A gente só se faz de mudo. Mas por causa do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Deus abençoe. Um grande abraço e ó, estamos juntos. Tchau.